Agora, essa espécie de prepotência ingênua que esse pessoal tem, né, perante a realidade em geral, que acha que a realidade é matéria plástica, para eles fazerem com ela o que bem entender, isso aí você observa em tudo que esse pessoal esquerdista faz. Né? Inclusive, por isso mesmo, não se pode esperar de pessoas que têm essa mentalidade, não se pode esperar que consigam distinguir o verdadeiro do falso. Porque o verdadeiro do falso para eles é uma questão de jeito, e a distinção entre verdadeiro e falso para eles é uma questão de jeito. Quer dizer, você virando de um lado, virando do outro, você consegue fazer com que o falso fique verdadeiro. E pensando bem, isso não interessa. A única coisa que interessa é a vontade. Note bem, eu até no meu livro Jardim das Aflições, eu notava ali que, embora Karl Marx se dissesse um materialista, ele só entendia a natureza como cenário passivo da ação humana. Quer dizer, é uma natureza inerme que está aí para ser transformada no que o ser humano bem entender, bem deseja fazer com ela. Então, na verdade, isso não é um materialismo, isso é um idealismo subjetivo coletivo. E, de fato, o marxismo é o último rebento de toda uma tradição subjetivista que vem, então, já desde a Renascença, começa com René Descartes. Claro que Marx não sabia que ele era subjetivista. Quer dizer, é uma estrutura que está embutida ali na obra dele e que ele mesmo não percebia, mas que é o fator determinante de toda a visão do mundo dele. Quer dizer, o sujeito humano é a única força agente no cosmos. O resto é só cenário ou matéria-prima, né? E é claro que pessoas formadas assim, quer dizer, elas têm uma vivência diferente das outras pessoas. Quer dizer, nós acreditamos que estamos num mundo real, num mundo que tem estruturas definidas, num mundo onde existe a natureza das coisas, onde existe uma matéria que nos resiste, existe uma estrutura material que não fomos nós que inventamos, não fomos nós que criamos e sobre a qual temos um poder limitadíssimo. Nós entendemos, por exemplo, que a ação humana, se tomada na sua totalidade ao longo dos milênios, ela mal chegou a arranhar um pedacinho da superfície de um planetinha muito pequeno. E todo o resto do cosmos está lá inabalável. É evidente, vamos dizer, que uma só explosão de manchas solares afeta o conjunto do sistema solar mais do que tudo que o ser humano fez sobre a face da Terra, desde que ele existe aqui. Tá certo? Então, atribuir ao ser humano esse poder, ainda que para condená-lo, tá certo? Não deixa de ser uma homenagem, quase que uma divinização da indústria. E, então, isso é uma espécie também, vamos dizer, de resíduo do delírio marxista, né, que via a indústria, a ação econômica humana, como o único fator efetivamente ativo no cosmos, né? Então, a última ponta, a última consequência, o último capítulo de um delírio subjetivo, do delírio da onipotência subjetivista que começa ali na Renascença. Por causa disso mesmo é que esse pessoal não tem, vamos dizer, não tem a distinção de verdade e erro. Para eles, a verdade é apenas aquilo que é conveniente ao desejo deles, à vontade. É claro que é uma vontade coletiva. Às vezes a vontade coletiva organizada, como a vontade do partido, às vezes é uma vontade coletiva que está disseminada sobre vários grupos que se sentem afins e se sentem, de certo modo, irmanados por um ideal, entre aspas, né? Ideal que, na verdade, ninguém consegue definir, porque se você definir o ideal, você está comprometido com ele. Tá certo? Então, o ideal, o tal do socialismo, a sociedade justa do futuro, né, ela tem que permanecer totalmente indefinida, né? Porque assim a sua conduta presente não pode ser medida e julgada em função desse ideal. Marx inventou essa história de que não se podia conversar muito sobre o socialismo futuro, ele sob a desculpa de que era perda de tempo, de que era um irrealismo, tá certo? De que eles deveriam agir cientificamente, mas na verdade esse adiamento sine die, né, da definição do que seria o regime perfeito que eles buscam é, vamos dizer, uma consagração da total irresponsabilidade histórica. Por quê? Porque qualquer mal que você faça está justificado em função do ideal futuro, mas também não pode ser cobrado em nome desse ideal futuro, porque o ideal é demasiado vago. É isso. O que, de vez em quando, algo da expectativa que os militantes têm, que os ativistas têm, com relação a essa sociedade, transparece no discurso dele, mas não é para se falar muito sobre isso aí. Ninguém gosta de
de entrar muito nesse detalhe, porque daí poderiam ser cobrados, a responsabilidade deles poderia ser exigida em função desse ideal. Mas dentro dessa plasticidade com que eles veem o cosmos, né? O cosmos como massa assim, dúctil, moldável, do jeito que eles querem, é claro que o senso da verdade e da falsidade desaparece por completo.